A paz do Senhor Jesus, igreja. Hoje é o nosso primeiro dia de aula da Escola Bíblica Dominical do ano de 2021. Então, desejo a todos um feliz ano novo, que este ano estejamos na bênção e na proteção do nosso Deus, porque sabemos que o mundo pode estar um caos, mas a igreja do Senhor, a igreja do nosso Senhor, ela é guardada, ela é cuidada pelo nosso Senhor. Amém? Então, estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando as lições bíblicas CPAD adulto e estamos no primeiro trimestre do ano de 2021. A nossa igreja é a Assembleia de Deus, o Senhor é a nossa porção. Nosso pastor presidente é o pastor Normandi Umburana. Nossa pastora dirigente é a pastora Socorro Umburana. Então, hoje nós iremos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a qual nós estaremos estudando a lição de número 1, cujo título é A Pessoa do Espírito Santo. Dentro desta lição, a gente vai entender que o Espírito Santo, ele é Deus, ele também ele faz parte da Trindade Divina, e ele está relacionado tanto com o Pai como com o Filho, mas que cada um são pessoas distintas e ao mesmo tempo iguais. E a gente vai aprender agora dentro desta lição. O tema do trimestre, que é o primeiro trimestre do ano 2021, hoje, 3 de janeiro, é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E o comentarista dessa revista é o pastor Ezequias Soares. Então, espero e desejo a todos que tenhamos uma aprendizagem bem frutífera, que a gente possa transmitir o que a gente também está aprendendo para pessoas que não tiveram acesso ou que não têm acesso aos estudos das escolas bíblicas dominicais. Que a gente venha estar ajudando e orientando e aprendendo juntos, porque aqui eu também estou aprendendo junto com vocês. Amém? O tema das lições desse trimestre são as 3 lições a cada trimestre. A primeira, que é a lição de hoje, a pessoa do Espírito Santo. A segunda, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O batismo no Espírito Santo. A atualidade dos dons espirituais. O fruto do Espírito. O eu crucificado. A santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Comprometidos com a palavra de Deus. Vivendo o fervor espiritual. O Senhor Jesus cura hoje. Compromissados com a evangelização, a urgência do discipulado, voltados os olhos para a bendita esperança. Leitura diária. Segunda-feira se encontra em Gênesis capítulo 1, versos 2. O Espírito Santo aparece desde o princípio na obra da criação. Terça-feira, Salmo 104, versos 30, a ação do Espírito Santo é fundamental na preservação do mundo. Quarta-feira está em João, capítulo 16, versos 13, o Espírito Santo possui todas as faculdades e os atributos da personalidade. Quinta-feira, 1 Coríntios, capítulo 12, versos 3, é o Espírito Santo que revela a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Sexta-feira, 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17, o Espírito Santo é Deus e Senhor. Sábado, Apocalipse 22, versos 17, o Espírito Santo opera na vida humana por meio da igreja. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de João 16 a 18 e 26. Vamos lá, João capítulo 14, 16, 18 e 26. Aí em seguida, João 16, 14. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 14, que diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Texto áureo. O texto áureo nos diz o seguinte, está lá em Efésios capítulo 4, versos 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então aqui nesta lição, dentro do texto áureo, a gente vai ver que o Espírito Santo é uma pessoa que também se entristece. Ele tem características de uma pessoa. Ele se entristece, ele se alegra, ele tem vontade. E aqui em Efésios ele diz, Paulo enviando a sua carta à igreja de Éfeso, ele orienta a igreja de Éfeso para não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual eles estavam selados para o dia da redenção. Então nós hoje, enquanto igreja, também não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós estamos selados por esse Espírito e nós devemos deixá-lo sempre alegre, devemos estar fervorosos para que naquele dia, no dia da redenção, nós possamos subir junto com o nosso Senhor. Amém? A verdade prática é que somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. A gente sabe que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Quando o Senhor Jesus foi batizado, apareceu a Trindade. O Pai, quando ele disse, esse é meu Filho amado, a quem me compraz. O Filho, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, que desceu em forma corpórea de uma pomba sobre o Senhor Jesus. Então a gente entende que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um, mas são três pessoas, embora sendo iguais, são três pessoas também distintas. E que o Espírito Santo, ele realiza obras, e essas obras são realizadas por meio de nossas vidas, porque nós somos os instrumentos na mão do Senhor. De que forma? Através de uma cura, através de uma libertação, através de milagres e prodígios e milagres que o Senhor faz, o Espírito Santo do Senhor faz usando a nossa vida. Não somos nós, mas sim o Espírito Santo. A obra é do Senhor, a obra é do Espírito Santo. E nós que somos pentecostais, a gente conhece, a gente vivencia o Espírito Santo em nossas vidas. O ponto central desta lição é que a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. E o objetivo geral desta lição é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. É o objetivo geral dessa lição. É que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a Bíblia, ela mostra, é uma doutrina bíblica que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e não uma atuação divina de Deus. Ele é uma pessoa, assim como o Pai é uma pessoa e o Filho também é outra. E os objetivos específicos dessa lição, no tópico 1, é apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. A própria Escritura, ela apresenta o Espírito Santo como uma pessoa diferente, mas ao mesmo tempo ele é Deus. No tópico 2, o objetivo específico é relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. Há essa comunhão. Eles comungam o Senhor Jesus e o Espírito Santo. E no tópico 3, o objetivo específico é mostrar ou afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Embora o mundo não receba o Espírito Santo porque não conhece, mas é o Espírito Santo quem age para que o homem que está no mundo venha conhecer o Senhor, mas através do Espírito Santo, a obra realizada pelo Espírito Santo. Aqui os tópicos da lição: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, divindade, personalidade, atributos divinos. Tópico 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo, a pericorese, ele me glorificará,
o efeito prático da pericorese, consubstancial com o Filho. Tópico 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano, no mundo, no plano divino da salvação e na vida humana. Para interagir. Para a gente interagir, a gente tem uns questionamentos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa ou é uma força ativa de Deus? O que vocês acham? Que o Espírito Santo, ele é uma pessoa ou ele é uma força ativa de Deus? E essa pergunta eu já venho respondendo lá desde o início do vídeo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e não uma força ativa de Deus, porque o Espírito Santo também é Deus. Deus, ele é único, mas Deus também, ele é trino. Ele é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele pode ser adorado? O que vocês acham? Sim, pode ser adorado. Se o Espírito Santo é Deus, a gente pode adorá-lo. Se Deus é o Pai, a gente pode e devemos adorá-lo. E se Jesus é o Filho, nós também podemos e devemos adorá-lo. Nós devemos e podemos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque todos os três formam um só, o Deus único, o Deus que tudo fez e tudo pode. Ao mesmo tempo, ele é o Deus trino. E aí a terceira pergunta é: o cristianismo, ele é politeísta? O que significa politeísta? É aquele que acredita em mais de um Deus. Ou o cristianismo, ele é monoteísta? E o que significa monoteísta? É aquele que acredita em só um Deus. E aí? Quem segue o cristianismo é politeísta ou monoteísta? Nós sabemos que nós cristãos, nós acreditamos somente em um único Deus. Então nós somos monoteísta. Quem adora vários deuses são os idólatras, e o nosso Deus, ele tem um ciúme, um zelo pelo que é seu. Então nós devemos adorar somente a Ele. Ele é quem é o Criador de todas as coisas e nós somos as suas criaturas. E quando servimos ao Senhor, reconhecemos Ele, o seu Filho, como único e suficiente Salvador, nós também, além de criaturas, somos seus filhos. Amém? Então vamos lá agora para a introdução. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Então, o tema desse trimestre é o pentecostal. Eita Jesus, perdoa a igreja. É o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Então, nós que somos pentecostais, nós temos essa experiência com a manifestação do Espírito Santo de Deus, através de curas. Tem pessoas que foram batizadas com o Espírito, falam em línguas, através de revelações, através de profecias e outras operações de maravilha que o Espírito Santo usa os pentecostais, nós pentecostais, para atuarmos a obra através dele. Então, os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências de manifestação do Espírito de Deus. Mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, que significa línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Então, dentro dessa lição, a gente vai ver muito mais detalhado, dentro dessa revista, muito mais detalhado sobre o Espírito Santo. Então, aqui é só uma noção, é para a gente ter uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia diz sobre ele. Então, vamos lá. O tópico 1 tem o título A Revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo, sobre a sua divindade, a sua personalidade,
os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Então, a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Veja, o Espírito Santo é Deus. Então, na divindade, a gente entende que a deidade absoluta do Espírito Santo ela é revelada na Escritura. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é divino, ele é uma pessoa, mas está relacionado e interligado com o Pai e com o Filho, porque os três eles formam um. A deidade absoluta do Espírito Santo ela é revelada na palavra, nas Escrituras, e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. E essa verdade ela está clara na forma batismal, quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 28, verso 19. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. Está lá em 2 Samuel 23, versos 2 e 3, em 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 e 18. E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versos 16. O Espírito Santo, ele é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Está lá em João 14, 23. Assim habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 5, versos 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Deixa eu voltar bem aqui, só para fazer a nota do primeiro concílio de Constantinopla, no ano de 381 d.C., ocorreu a confissão da divindade do Espírito Santo. Foi nesse concílio, no ano de 381 d.C., foi que houve esse concílio, uma reunião com um conselho entre os cristãos, onde confessaram que Deus que o Espírito Santo, que o Espírito Santo também é Deus. Ele faz parte da divindade. Então, a gente tem que aprender de Deus, também sabendo que Deus, ele é trino, ele é Pai, ele é Filho e é Espírito Santo. E o Espírito Santo também é Deus, ele é divino. A doutrina formal da Trindade, elaborada por Atanásio e seus amigos, os pais capadócios, a saber, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Agora vamos continuando. A divindade do Espírito Santo, já foi falado, está clara na fórmula batismal, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Aí mostra a Trindade aí, que é mostrando que também o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus é Deus, ele é o Filho e ele é Deus. E o nosso Deus que é o Pai. Então, vamos continuando. O batismo de Jesus deixa muito clara a existência da Trindade. Deus Pai disse, este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Deus Espírito Santo desceu sobre Jesus e Deus Filho Jesus se batizando. Aí no momento do batismo de Jesus Cristo, essa imagem diz tudo, que cada um é uma pessoa diferente e apareceram um Senhor, nosso Deus, com sua voz e o próprio Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e o próprio Jesus Cristo sendo batizado nas águas. Continuando a divindade, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, 16. Assim habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Agora nós vamos para o subtópico 2, que fala da personalidade. A personalidade revela os elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo. Os principais são o intelecto, o Espírito é inteligente e raciocina. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11 e Romanos, capítulo 8, versos 27. Então, ele é inteligente, ele tem intelecto. O Espírito Santo, ele é inteligente. Ele também tem emoções. Ele se entristece,
ele se alegra, ele tem emoções, ele tem a emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Romanos 15:30 e Efésios 4:30. Também o Espírito Santo tem vontade, ele tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo se dirigisse a Bitínia, em Atos 16, versos 7. O Espírito Santo, ele é inteligente, como ele sente emoções e também tem vontade própria. Então, ele é uma pessoa que tem essas características, assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo também. Ele é uma pessoa, ele tem personalidade. Continuando. O Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Então, ele distribui do jeito que ele quer. Ele tem vontade própria. Mas só um é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versos 11. Então, é como ele quer que ele divide os dons espirituais. Então, a vontade é dele, mas a palavra do Senhor nos ensina que a gente pode pedir ao Pai que ele nos dá. Então, a gente quer um dom do Espírito Santo, os dons espirituais, a gente tem que pedir ao Senhor que ele nos dá. Mas o Espírito dá conforme a vontade dele. Mas a gente pode também pedir. Isso a palavra do Senhor nos ensina. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 11. Aí é a mesma passagem, só que com tradução diferente. Vamos agora para o subtópico 3, que fala dos atributos divinos do Espírito Santo. A Bíblia revela todos os atributos de Deus no Espírito Santo. Nós vemos que dentro dos atributos divinos tem dois tipos, duas classificações dos atributos divinos do Espírito Santo. Os incomunicáveis, ou seja, aquele que não se comunica com a gente, que não é o mesmo, a gente não tem essa mesma característica, e os comunicáveis, que é aqueles que a gente se comunica, aquele que a gente consegue também ter e ser. Atributos incomunicáveis: onipotência. O Espírito Santo é onipotente, assim como Deus e o Senhor Jesus Cristo também é onipotente, mas nós, seres humanos, não somos. Onisciência: o Senhor é onisciente, o Espírito Santo é onisciente, o Deus Pai é onisciente. Onipresente: ele Pai da eternidade, ele é a eternidade, ele tem soberania, ele é infinitude, ele tem aceidade e também imutabilidade e unidade. Está aí do lado de cada atributo as passagens que demonstram que o Espírito Santo é onipotente, em Romanos 15:19. Onisciente, João 16:13, onipresente, Salmo 139, ele é eternidade, Hebreus 9:14, ele é soberano, Filipenses 2:12 e 13, ele tem infinitude, Atos 17, versos 24-28, ele é aceidade, em Salmos 90:12, imutabilidade, em Tiago 1:17 e unidade, 1 Coríntios capítulo 8:6. E quais são esses atributos comunicáveis? A santidade, como o próprio nome diz, Espírito Santo, ele é santo e nós também devemos viver em santidade. Por isso que é chamado de atributos comunicáveis, que se comunica com o nosso. Nós devemos ser santo porque nós somos templo do Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 15, verso 16. Sabedoria, João 14:16, verdade, João 17:3, bondade, Atos 14:17, misericórdia, Efésios 2:4-5, justiça, Atos 17:31, liberdade, Mateus 11:26 e paz, Juízes capítulo 6, versos 24. Então, são esses atributos comunicáveis, são atributos que a gente também é capaz de ter. Nós temos a santidade, a sabedoria, a verdade, a bondade, a misericórdia, a justiça, a liberdade e a paz. São esses atributos que nós também devemos evidenciar, assim como o próprio Espírito Santo. E os incomunicáveis são o que somente Deus, os atributos divinos, somente pertencem a Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Síntese do tópico 1. A Bíblia revelada
A Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus divinos atributos. Agora nós vamos para o tópico 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Agora nós vamos ver essa relação que há entre o Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união dessas três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. É um pouco complicado de se entender como é que três pessoas são distintas e são iguais. A gente vai ver agora, dentro desse tópico aqui. Primeiro a gente vai falar sobre o subtópico 1, que é pericorese. O que é pericorese? Existe uma brincadeira chamada também de pericorese, que essa é uma brincadeira antiga de roda, que consistia em uma criança ficar no meio, enquanto as outras estavam de mãos dadas e ficavam girando a roda. E quando a roda girava, uma criança ficava imóvel no meio. E em certo momento a criança trocava de lugar, e a outra ficava no meio e as outras ficavam girando. E é essa relação que existe nessa brincadeira, só para se entender melhor. Não que é uma brincadeira, não. Estou querendo mostrar qual é essa relação que existe. É que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são Deus. Todos os três são Deus. Mas o Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. E o Espírito Santo também não é Filho. Então, cada um é uma pessoa diferente. Mas todos os três, eles são Deus. E é a Trindade que se forma em um Deus uno. E é um termo, esse pericorese é um termo desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A habitação das pessoas da Trindade, uma na outra. É o que a gente está mostrando aí nessa imagem no vídeo. Continuando. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Está lá em João, capítulo 17, verso 5. E em João 14:10 diz: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então aí para mostrar que cada um são pessoas diferentes, mas que ao mesmo tempo eles são Deus. Isso é a relação de pericorese. Nota, cremos em um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deuteronômio 6:4, Mateus 28:19 e Marcos 12:29. Na Bíblia não consta a palavra Trindade. Todavia encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento evidências desta relevante doutrina. Subtópico 2. Ele me glorificará. O Espírito Santo, ele pode ser adorado? É a pergunta que foi feita lá no início. Se é uma terceira pessoa e ele é Deus, está ligado, relacionado com Deus Pai e Deus Filho, então ele sim pode ser adorado. Diz assim, em João 16:14. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui o Pai glorifica o Filho, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Ou seja, tanto pode ser adorado o Pai como o próprio Filho. E na outra passagem, João 16:14 diz: Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber o que é meu. João 16:14. O Espírito Santo glorifica o Filho. É um equívoco dizer que por isso ele não deve ser adorado. Então, tanto o Pai
como o Filho e o Espírito Santo, todos os três, eles podem sim ser adorados, porque o Pai glorificou o Filho, o Espírito Santo também glorificou o Filho, e todos os três são pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo é um, o único Deus, o nosso Deus. Vamos para o subtópico 3, o efeito prático da pericorese. Aí a gente vê tanto a unidade na Trindade, como a Trindade na unidade, ela deve ser adorada. Ou seja, adorar o Deus único e também o Deus trino. A gente pode adorar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa declaração no artigo de fé 27 do Credo de Atanásio está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Tanto eu posso adorar glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu posso adorar separadamente, mas eu sei que eu estou glorificando aos três. Embora eu me expresse usando a Trindade, uma das pessoas da Trindade, mas eu estou glorificando aos três, ao Deus um. E quando eu glorifico glória ao Espírito Santo, também estou glorificando a Deus e também ao Filho, o Deus Pai e ao Deus Filho. Então a gente pode sim, tanto adorar as pessoas da Trindade, como também adorar separadamente o Deus Uno, ou cada um. Agora nós vamos para o subtópico 4 do tópico 2. Consubstancial com o Filho. O que significa consubstancial? É da mesma substância. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus, ao enviar o Consolador, e o identifica com o Espírito Santo. Aí está lá no versos 26 de João 10, 30, que diz, o verso João, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, versos 26. O Filho é consubstancial com o Pai, João 10, 30. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, Romanos 8, 9. Aí está assim: o Filho é consubstancial com o Pai. Eu, Jesus e o Pai somos um. João 10, 30. O Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Então, para ser de Deus, ou para fazer parte da família de Deus, tem que ter o Espírito Santo habitando nele. Então, o Espírito Santo é da mesma substância do Pai e do Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. João 14, 16. Essa palavra outro significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. E o Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Então, eles têm a mesma substância, tanto Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo. Eles são da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância em glória e poder. Nota: ilustração do ovo para explicar a doutrina da Trindade. A gente está vendo a Clara, que é o Deus Filho, só representando Deus Filho, Jesus. Estamos vendo a gema, que é o Espírito Santo, e a casca, que é o Deus Pai. Para a gente entender, são partes separadas, mas ao mesmo tempo formam um único elemento. Então essa ilustração falha porque a casca, a clara e a gema são partes do ovo, não o ovo em si. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são partes de Deus. Cada um deles é Deus. O Deus Pai é Deus. O Deus Filho é Deus. E o Deus Espírito Santo também é Deus. Eles formam um só e são Deus. E o ovo não, eles formam uma coisa, mas tem as partes separadas. Eles são falhos, porque
a casca, até a gente vê a casca quebra, onde é que Deus vai se quebrar, né? Tem essa separação. E o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não se separam. Eles são três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo iguais. É nesse sentido. Ilustração da água para explicar a doutrina da Trindade. O estado sólido, Pai. O estado líquido, Filho. O estado gasoso, Espírito Santo. O estado líquido, vapor e gelo são formas de água. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas de Deus. Cada um deles é Deus. Essa ilustração é melhor, mas não é totalmente exata. Um Deus infinito não pode ser totalmente descrito por uma ilustração finita. Então, síntese do tópico 2. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que ele é glorificado por aquele. Então, agora vamos para o último tópico, o tópico 3, cujo tema é o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Subtópico 1, vamos voltar aqui para o subtópico 1. No subtópico 1 tem como tema no mundo. Então, o Espírito Santo, ele age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe só aos corações humanos. Ele age também sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação ele é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Então, a gente vai ver aqui agora no mundo. Sua atuação ela é visível, a começar na criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está lá em Gênesis capítulo 1, versos 2. E a ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 140, versos 30. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia. E nem por isso deixa de ser ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. Então, em várias situações, como foi mostrado, dentro de um problema de saúde muito grave, onde nenhum médico conseguiu até então identificar qual é o problema, e aí aparece um médico e consegue. Então isso é a ação do Espírito Santo. Assim como também passar num concurso bastante concorrido e você consegue uma vaga ali, isso é a ação do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas acham que é mérito seu, mas não, é a ação do Espírito Santo no mundo. Agora, no plano divino, o Espírito Santo age no plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação de Israel. 1 Pedro, capítulo 10, versos... 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. E também ele inspirou os profetas, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas. E também a sua presença, ou a presença do Espírito Santo, está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciões auxiliares de Moisés. Está lá em Números 11, 25. Também sua presença está em toda a história com os demais heróis de Israel, como Otoniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Está lá em Juízes, capítulo 6, verso 34, Juízes 14, verso 6, 1 Samuel, capítulo 16, versos 13. O Espírito Santo, ele é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é ele que nos leva a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versos 3. E a gente sabe que quem age é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente fica pensando que não, foi fulano que me ganhou para Jesus, mas foi o Espírito Santo que agiu. Ele foi quem alcançou as nossas vidas para que hoje nós estivéssemos na presença do Senhor. O Espírito Santo é a primeira pessoa com quem a gente teve esse contato quando a gente estava no mundo.
e a gente veio para o Senhor. Ele foi que nos conduziu a Cristo, o Espírito Santo. Agora nós vamos para o subtópico 3, na vida humana. Na vida humana, o Novo Testamento, ele registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era, ela começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Isso está lá em Atos capítulo 2, versos 18. Essa descida, ela foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi a promessa de Jesus para a dispensação da igreja. João 14, versos 16. Então, com a descida do Espírito Santo, foi que aconteceu as manifestações dos dons espirituais. Foi através do Espírito Santo que a igreja começou a ganhar almas para o reino, a curar, fazer milagres, fazer coxo andar, como o Senhor próprio disse na palavra dele: vocês farão coisas maiores do que eu. E foi assim que aconteceu e acontece até hoje com os que confiam e creem no Senhor e vivem em santidade e obediência à palavra do Senhor. Continuando. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, versos 22. É o amor, a paz, a alegria, a amabilidade, mansidão, fidelidade, paciência, bondade, domínio próprio. Então, esses são os frutos do Espírito Santo. Então, ele atua na nossa vida através dos frutos do Espírito Santo. Também das manifestações dos dons espirituais, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versos de 4 a 11. Síntese do tópico 3. O Espírito Santo ele atua na sustentabilidade do cosmos e na interioridade do ser humano, convencendo-o de seu real estado, regenerando-o e capacitando-o para o serviço do reino de Deus. Então, essa é a síntese do tópico 3 e vamos para a conclusão. Na conclusão, a gente vê que as informações sobre o Espírito Santo são abundantes e procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que seguem. E é importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo, é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco, com Cristo, em Cristo. E agora nós vamos para refletir. Primeira questão: o que todos os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade e a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. 2. O que a Bíblia revela com clareza? A Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. 2 Samuel 23, 2 e 3, 2 Coríntios capítulo 3, 17 e 18 e mais. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, 16. Nós somos o templo do Espírito Santo. 3. Quais os principais elementos constitutivos da personalidade? Os principais são o intelecto, a emoção, a vontade, entre os demais. 4. O que significa outro consolador em João 14,16? Jesus disse que o Pai vos dará outro consolador. João 14,16, no grego. Outro significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. 5. Dê um exemplo de atuação do Espírito Santo na vida diária. A resposta essa é pessoal, que pode ser dado exemplo como a manifestação de um dom espiritual, como de profecia, na vida de um crente. Amém? Fonte. Todo esse material foi retirado da revista Lições Bíblicas Adultos, da CPAD, primeiro trimestre de 2021, e o slide foi desenvolvido pelo site da EBD Panorama, que se encontra em www.ebdpanorama.com. E aqui eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus por ter me dado essa oportunidade,
por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, pelo que Ele tem para fazer, mas principalmente pelo que Ele é na minha vida, nas nossas vidas. Agradecer aos meus pastores, a liderança, a qual confiar esse ministério em minhas mãos. Louvo a Deus pela vida deles, que o Senhor venha abençoá-los cada vez mais. E agradeço a cada um que chegar até o final desse vídeo, dessa aula, que aprendemos juntos sobre a pessoa do Espírito Santo. E mais, durante esse trimestre, iremos aprender mais e mais. Hoje foi um estudo só como noção, uma visão da pessoa do Espírito Santo. Agradeço, tenha um bom domingo, que Deus abençoe cada um de nós. Amém?